Saudações a todos, meu nome é Juliana Pimentel e o título do meu trabalho é Artefato em Memória, uma avaliação da percepção dos usuários sobre os monumentos urbanos da cidade de Campina Grande. Começo falando que as cidades buscam cada vez mais alternativas em função de tornar sua imagem mais atraente, tanto para a população local quanto para os turistas. Segundo Lynch, as imagens do ambiente são resultantes de um processo bilateral entre o observador e o ambiente, e a experiência no espaço urbano interfere nos aspectos emocionais do observador. Os elementos componentes da paisagem urbana causam sensações podendo ser positivas ou negativas nos indivíduos, e a compreensão dessas emoções pode ser utilizada recriando ou reabilitando aspectos que influenciam nessas experiências de usuário. Essas experiências emocionais podem ser associadas ao design emocional, que dedica-se a pensar em produtos ou serviços com o objetivo de evitar ou incitar determinada reação. O design emocional tem vários aspectos, dentre eles a experiência, a usabilidade, a estética, a cognição, a psicologia e a percepção. Dentre elementos compositores da paisagem urbana, os monumentos são artefatos que, em geral, possuem elevada notoriedade. Segundo Troy, o monumento é uma estrutura erguida pela humanidade intencionalmente no sentido de homenagear ou consagrar uma figura ou determinado acontecimento. É possível compreender que, apesar dos monumentos criarem lugares de memória, essas elaborações reafirmam o fato de que a memória é, antes de tudo, um processo, uma construção que pode ser reelaborada constantemente a partir das experiências vividas pelo usuário. Aqui eu trago duas obras de Oscar Niemeyer, que são dois monumentos, são dois museus, um está em Niterói, outro está em Campina Grande, aqui na Paraíba, e elas possuem vários aspectos em comum, que são o destaque pela monumentalidade formal e expressiva, elas estão em pontos estratégicos de contemplação, têm significado para o espaço e para a população, são obras que atraem visitantes locais e turistas, e tem função associada ao modo com que o observador percebe e analisa o conteúdo expressivo da obra. De acordo com Lynch, 3 segmentos compõem uma imagem, que é a identidade, a estrutura e o significado. A identidade corresponde à identificação de um objeto pela sua singularidade, sua estrutura refere-se à relação emblemática ou espacial do objeto com o observador, e por último, o objeto deve ter algum significado para o observador, seja físico ou emocional. O estudo das emoções despertadas a partir de um objeto oferece possibilidades para aperfeiçoá-lo, e cabe a essa pesquisa utilizar ferramentas vinculadas ao design emocional para analisar as percepções do observador sobre os monumentos urbanos. Peter Desmet desenvolveu um modelo para compreender a relação emocional das pessoas com produtos, se baseando numa teoria chamada Appraisal Theory. Nesse estudo, o método desenvolvido por Peter será aplicado como experimento para compreender a relação entre o observador e o monumento urbano. E se essa operação for bem sucedida, hipoteticamente essa compreensão vai favorecer os processos de projetação, reestruturação desses artefatos, visando a promoção do bem-estar dos usuários. E aí eu trouxe esse esquema, que é a interação do usuário com o monumento, que gera uma memória, e o usuário faz a avaliação dessa memória, e a partir dessa avaliação surge um episódio emocional que pode ser positivo ou negativo, uma alegria ou uma tristeza, por exemplo. E aí, quando a gente conhece esse processo e essas emoções e sabe por que essa emoção surgiu, aí fica mais fácil despertar ou evitar tal emoção. Então, esse processo facilita o trabalho do designer. A minha motivação foi a minha visita em alguns monumentos aqui locais, onde eu percebi que alguns são bem frequentados, enquanto outros são bastante abandonados, esquecidos, e tem pouquíssima visita ou uma visita totalmente escassa. E aí surgiu o desejo de entender como o usuário percebe esses monumentos a partir das emoções dele, e aí eu tive o propósito de disseminar conhecimento sobre os monumentos urbanos locais, a fim de promover a experiência cultural das pessoas e o interesse em valorizar o legado representado pelo patrimônio local construído. Eu busco contribuir com essa temática, eu busquei uma temática que estimulasse realmente esse resgate da identidade de Campina Grande, e busquei fornecer, de alguma forma, aos gestores e designers aporte teórico para colaborar
no desenvolvimento de projetos e atributos futuros que promovessem o bem-estar da população e uma imagem positiva da cidade. E também o avanço teórico sobre a relação ser humano-objeto no contexto da paisagem urbana, por meio da teoria dos appraisals, também se mostrou como um elemento bem motivador e, se der certo, uma contribuição bem positiva para essa área. A questão da minha pesquisa é a seguinte: a percepção dos indivíduos sobre os monumentos urbanos pode contribuir no resgate da identidade local, favorecendo o desenvolvimento de uma imagem atraente para a cidade. E eu trago o meu objetivo geral, que é estudar a relação entre o observador e os monumentos urbanos a partir do prisma do design emocional e como essa interação pode contribuir no fortalecimento da identidade local, servindo como aporte teórico para o aperfeiçoamento de projetos e atributos futuros que promovam o bem-estar dos usuários e uma imagem positiva para a cidade de Campina Grande. Trago 4 objetivos específicos. Primeiro, mapear esses monumentos a partir da opinião da população local, elaborar repertório teórico, contemplando conceitos relativos à imagem da cidade, design emocional, aplicar fundamentos da teoria dos appraisals no processo de interpretação da relação entre usuário e monumento e constatar a possibilidade da utilização de aspectos da experiência emocional do observador com os monumentos urbanos nesse auxílio do desenvolvimento de uma imagem favorável para Campina Grande. Aqui está meu repertório teórico, que girou em torno de paisagem urbana, monumentos urbanos, experiência emocional, design emocional, teoria dos appraisals, o modelo do Peter Desmet. Aqui minha metodologia da limitação da pesquisa, o objeto de estudo são os monumentos urbanos de Campina Grande, público-alvo, população de Campina Grande, estudantes, pesquisadores da área de arquitetura, design emocional, design de experiência e afins, gestores e profissionais da área do setor de planejamento urbano. A área da pesquisa, design emocional, monumentos urbanos, experiência emocional, paisagem urbana e usabilidade. A classificação da pesquisa tem finalidade aplicada ao objetivo exploratório, abordagem qualitativa, linha teórica socioconstrutivista e estratégia de estudo de caso. Aqui um pequeno mapa de localização, Brasil, Paraíba, Campina Grande. Aqui outras etapas da metodologia, que é definir a população, a amostra da população, variáveis do estudo, instrumentos de coleta de dados. Aqui eu trouxe um exemplo, caso esses monumentos de Campina Grande fossem escolhidos, e eles estariam nessa localização, num raio mais ou menos de 1 quilômetro. Eu escolhi esses, pois eles estão concentrados e eu visitei todos, e alguns eram bem visitados, enquanto outros esquecidos. Aqui estão eles, todos os monumentos que eu visitei. E aqui eu trago um pouco do design emocional, que está ligado ao design de experiência. E aí a experiência é todo o conteúdo afetivo que surge da interação entre o usuário e o objeto, incluindo o grau em que os sentidos são gratificados. A experiência estética, a experiência de significado e a experiência emocional, que aqui o principal foco é a experiência emocional, que está diretamente ligada ao design emocional. E aqui eu trago 3 abordagens do design emocional, sendo que será utilizada a do Peter Desmet, que é projetar com o intuito de despertar ou evitar determinadas emoções. O modelo da teoria do Desmet, que é a teoria do appraisal, teoria da avaliação, fala que a experiência do usuário é o resultado da forma como a pessoa avalia estímulos ambientais e seus impactos sobre o seu bem-estar. Peter Desmet fala que uma avaliação gera uma emoção particular, e o design pode projetar para despertar ou evitar emoções específicas. E aí ele traz 7 componentes, que são consistência do motivo, prazer intrínseco, conformidade com padrões, confirmação de expectativas, certeza, agente e potencial de enfrentamento. Esses 7 componentes são foco para formular as questões das minhas entrevistas, questionários, a fim de colher dados suficientes para dar continuidade a essa pesquisa. Aqui estão minhas referências, agradeço a todos, muito obrigada e até a próxima.